A gente tem um monstro para conversar. Grande Michael, até trouxe também aqui um rascunho, assim como eu fiz ontem, para falar um pouquinho sobre o Michael, para fazer uma introdução aqui antes dele entrar e poder conversar com a gente. O Michael, ele é formado em administração, ele é especialista em alta performance, ele tem 5 certificados de excelência em vendas, ele tem experiência de mais de 20 anos com vendas, ele desenvolve equipes hoje de quase 30 pessoas diariamente aí numa grande empresa aqui do Rio Grande do Sul. Ele já palestrou para mais de 1000 pessoas ao longo da carreira dele. E sempre falando em alta performance, falando sobre autogestão. Então é um monstro, eu vou convidar ele aqui já para nossa live, para a gente já começar o nosso tema e a gente já começar aí a nossa noite, tá bom? Bate-papo. Colione entrando, muito boa noite. Olá, boa noite. Olá, Michael! E aí, boa noite, meu querido? Tudo bem? Tá me ouvindo bem, hein? Tô ouvindo sim, tudo certo. Tudo certo. Coisa boa. Michael, mais uma vez, cara, muito obrigado pela tua disponibilidade. Momento aí da gente poder conversar, a gente parar para falar sobre um assunto que é tão importante, né? Para falar sobre vendas, para falar sobre equipe, para falar sobre pessoas, né? De forma geral, assim, antes de qualquer coisa vem pessoas. Então, para falar sobre esse assunto que é tão importante, antes de qualquer coisa, eu queria que tu te apresentasse um pouco mais, falasse um pouquinho sobre você, falasse um pouquinho mais sobre o que você faz. Vou deixar bem aberto para você fazer a introdução aí e depois a gente toca o assunto. Tudo contigo. Claro. Então tá, boa noite, Ian. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Hoje eu sou gestor de vendas, né? Para quem não me conhece, enfim, eu trabalho no Grupo RBS, já faz aí um bom tempo. Eu tenho uma equipe aí, mais ou menos de 30 pessoas, ao qual eu faço gestão, né, todos os dias. Cara, eu comecei a trabalhar com vendas com 14 anos, cara, faz pouco tempo aí, né? Opa! Faz menos de 5 anos. Vou entregar minha idade aí, então. Faz 20 anos que eu trabalho com vendas. Eu comecei a trabalhar, minha primeira experiência com vendas foi vendendo cartão de visita. Cartões de visita, sabe? Aqueles cartõezinhos que tu apresenta aí à tua empresa. Sabe que há 20 anos atrás era muito comum, né, as pessoas distribuírem cartões de visita em mecânicas, em chapeações, em estofarias. Então, um vizinho meu montou uma gráfica, assim, fundo de quintal, e eu precisava de dinheiro, eu sempre gostei de ter meu dinheiro, né, então eu achei uma oportunidade de trabalhar com vendas, e aí eu oferecia, cara, a pé, eu ia nos estabelecimentos comerciais, e eu vendia o cento do cartão, né. E era eu e mais 5 colegas meus. Os outros 5 eram um pouco mais velhos, inclusive. E eu consegui entregar um bom número já de centos de cartões para esse meu amigo, porque eu usava já a inteligência emocional ao meu favor, sem ter estudado a inteligência emocional, né? Eu falava para as pessoas que era importante que eles comprassem o cento de cartão de visita comigo, porque era eu que fazia toda a montagem do layout e eu queria ajudar muito a minha mãe, né? Eu usava a emoção ao meu favor e as pessoas compravam. Só que hoje eu entendo, Jean, que eles não estavam comprando os cartões de visita, eles estavam comprando o Michael, né? E aí que entra um dos grandes segredos da venda, assim. Por muitas vezes a gente acredita que a gente está apenas vendendo um produto para um determinado cliente. Mas um dos grandes segredos da alta performance é saber se vender. O cliente, ele te compra primeiro. Ele compra a tua educação, né? Ele compra aí a tua expressão, ele te compra. O produto é a ponte que vai gerar aí a negociação entre você e o cliente. Mas se ele não te comprar, cara, se ele não entender que você realmente é o grande idealizador daquele negócio, talvez tu faça resultados medíocres, resultados que a média faz. Enfim, me apaixonei por vendas, né, Jean? E aí eu fui desbravando aí, trabalhando em outras empresas, e hoje a empresa que eu estou aí, eu tenho uma história aí vai fazer 11 anos, né, de empresa, e graças a Deus a gente consegue entregar metas e resultados. Também dou palestras. Né? Eu tenho alguns treinamentos, como Renovar, é um treinamento que realmente renova as pessoas para que elas realmente queiram se desenvolver cada vez mais. Eu tenho também os 7
passos para um dia produtivo e feliz. Né? Quem é que não quer ter um dia produtivo Opa! e feliz, né? Se der tempo, eu até posso passar os passos aqui na live, sem problema nenhum. Vamos sim. Enfim, Jean, então é uma honra estar aqui, estou aberto para perguntas, para questionamentos. Legal. Enfim, cara. Que legal. Até você trouxe um ponto agora, Michael, que eu fiquei pensando aqui. Você falou que começou com 14 anos, né? A partir daí você começou a fazer suas primeiras vendas, enfim. Tu acredita que o vendedor, ele é um cara que, de certa forma, ele precisa ter um empreendedorismo muito vivo nele, né? Como um assunto principal nosso aqui, querendo ou não, dentro da Pix Mídias, é o empreendedorismo, é falar sobre empreender, começar a empreender. Ótimo. Você trouxe agora, não, eu precisei fazer isso, precisei fazer aquilo, de certa forma, você fez isso sem nenhum tipo de treinamento antes, né? Isso foi muito nativo teu, mas tu acredita que o vendedor, de certa forma, ele precisa ter uma mente empreendedora também? Tu acredita que, de certa forma, ele precisa, como você trouxe ali, saber se vender? Isso também, de certa forma, se encaixa no empreendedorismo, né? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acredito que sim, até porque 95%, eu acho que, dos vendedores trabalham com metas individuais, né? Ou seja, o vendedor, ele tem um salário bruto ali, um salário fixo, né? Mas ele potencializa aquele salário com comissões. E para ele atingir a comissão, né, dele, ele tem que realmente ter uma veia empreendedora. Ele tem que montar estratégias de argumentação, ele tem que montar aí toda uma leitura de cenário. Diariamente ele tem que... É como se ele tivesse uma loja dentro de uma empresa. Né? Só que ao invés de ele pagar o aluguel para a empresa paga o salário para ele. E eu acho que sim, o vendedor, o verdadeiro vendedor, né, o cara que gosta de vender, ele tem que ter uma veia empreendedora, sim. Excelente, baita ponto. E não só sobre vendas, até um ponto só rapidinho, Michael, o pessoal que está entrando aqui está conseguindo nos escutar, né? Tá tudo certo, eu só queria colher o feedback, que ontem a gente ficou um pouquinho sem áudio, então eu só queria confirmar se está todo mundo escutando, tá? Aí vamos nos dando o feedback aí, por favor. Marco, um ponto também que a gente gosta de trazer aqui relacionado a vendas, né, liderança. Quando a gente fala sobre, tanto sobre vendas ou sobre liderança como um todo, a gente está falando de pessoas, né? A empresa, quando a gente fala de empresa, ela é pessoas. Não adianta, se você não conhece pessoas, se você não se relaciona de certa forma com pessoas, você não entende nada de negócios. Faz sentido para ti isso? Cara, tem uma frase que fala assim, ó, ativos fortes mantêm empresas fortes, tá? O principal ativo de uma empresa são pessoas. Se tu não tem hoje uma equipe bem estruturada, uma equipe bem treinada e uma equipe forte, com certeza você não vai ter por trás uma empresa consolidada, uma empresa bem estruturada. Né? E vamos lá, vamos falar um pouquinho aí dos tempos atuais, tá, Jean? Hoje em dia a gente está vivendo aí uma loucura aí, essa pandemia aí realmente está deixando todo mundo meio maluco, né? E eu vejo que tem muitos empreendedores que realmente não conseguem disfarçar o medo para os seus funcionários, né? Porque, vamos lá, as pessoas têm medo de quebrar, as pessoas têm medo de não atingir os seus resultados, né? E a dica que eu quero dar para este empreendedor evita passar insegurança para o teu funcionário. Evite de passar, transmitir este medo para o teu colaborador. Porque se o teu vendedor, por exemplo, ele ficar inseguro, se ele ficar receoso, por exemplo, ele vai escalar, né, este sentimento para o teu cliente. Então, provavelmente, ele vai ter ainda mais dificuldades de vender o seu determinado produto. Então, cara, tu que é empreendedor, suponhamos que você esteja com o teu caixa zerado. Não passa essa preocupação para o teu funcionário. Ele não precisa. Tem coisas que o teu vendedor, que o teu funcionário não precisa saber. Né? O empreendedor ele tem que matar no peito, segurar e ser o mais confiante possível para o que teu vendedor, né, para a pessoa que está na linha de frente, para que ele esteja confortável, que ele tenha aí realmente muita segurança na hora de falar com o cliente, porque o cliente sente, né?
O cara, eu acabei de receber uma ligação de telemarketing, acabei de comprar, cara, agora, né? Faz o quê? Uma hora e meia, me ligaram aí para oferecer um cartão de crédito aí. E o cara, baita de um vendedor. Comprei do cara, o cara tava seguro, confiante, uma boa entonação de voz, né? Gia, tem crise, mas as pessoas precisam continuar comprando. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam se vestir, as pessoas precisam comprar coisas para, por exemplo, para o seu entretenimento também. As pessoas precisam continuar consumindo, né? E as pessoas, elas não gostam de serem vendidas, mas adoram comprar. Então o vendedor, ele tem que ser um cara, ao invés de ser um cara insistente, ele tem que ser um cara persistente, né? Quanto mais um vendedor perguntar sobre o seu cliente, né, mais ele vai gostar de ti. As pessoas adoram falar de si, né? As pessoas adoram histórias. E eu quero aproveitar, Gia, e pegar um gancho. Tem muita gente que gosta de contar história, né? Historinha pro seu próprio fracasso, né? Seja como empreendedor, seja como vendedor. Porque a gente vive contando história. Quer ver um exemplo? Suponhamos que um bandido venha me assaltar, tá? Tô na rua e vem um bandido com uma arma querer me assaltar. Qual é a história que esse bandido vai ter que contar para me assaltar? Ele vai ter que dizer... Cara, playboy, tu é mais privilegiado que eu, passa o dinheiro, etc e tal. Ele vai contar uma história para ele de que eu sou uma pessoa beneficiada, né, pelo governo, enfim, eu tive sorte, playboy, nasci numa família consolidada, né, e vai me assaltar. Ele nunca vai chegar em mim e dizer assim, ó, com licença, senhor pai de família... Né? Você que batalhou e parcelou esse celular em 12 vezes, me passa teu celular, por favor, me passa teu relógio. Ele jamais vai contar esse tipo de história para ele. Ele precisa contar uma história que o convença a ter aquela ação. Às vezes, quando tu bate no teu filho, por exemplo, tem que contar uma história, né, para dar aquela palmada. Ah, essa criança não para... vai me deixar louco, vai me enlouquecer. As mães que estão aí agora aí na live aí, sabem do que eu tô falando, as crianças dentro de casa, com certeza aí estão deixando pra que isso seja condizente com a ação, né? Tu tá sempre contando uma história. E a pergunta é, qual é a história que tu tá contando hoje pra ti mesmo? Qual é a história que tu conta hoje para não ter sucesso na tua empresa, né? Ou vendendo? Qual é a historinha que tu tá contando? Que nem uma vez eu tava dando uma palestra em uma das empresas aí que me contratam, e era uma equipe que estava desmotivada, assim, sabe, com uma gestão fraca. As pessoas estavam reclamando muito de preço, né? Enfim, contando várias historinhas, né? Porque não estavam alcançando os seus resultados. Então, me chamaram, eu fui lá, enfim, eu subi assim no palco, tinha uma média de umas 20, 25 vendedores, tudo vendedor, assim, sabe? E aí eu comecei a fazer algumas perguntas, né? Comecei a perguntar, pessoal, quem de vocês aí, né, é responsável pelo sustento de sua casa? E as pessoas, os vendedores, não, nós somos os responsáveis, eu que sou. Eu, legal. Quem aqui é responsável, por exemplo, né, pelo plano de saúde da sua esposa e dos seus filhos? Quem que é responsável? E as pessoas, eu sou responsável, eu que sou, legal. E fiz várias perguntas provocando eles para que eles falassem isso, né? Que eles eram os responsáveis pelos resultados deles. Aí, ok, daí, para finalizar, eu perguntei assim, pessoal, ok, já que são todos responsáveis, então, pelos seus resultados, a gente está agora no final do ano, isso foi no final do ano passado, né? Eu queria saber de vocês, então, já que são todos vendedores, quem aqui leu pelo menos um livro sobre vendas este ano? Cara, ninguém levantou a mão. Tudo bem, gente, eu entendo, pode ser que vocês não gostem de ler, né? Enfim, pessoas. Então, quem aqui pelo menos assistiu uma palestra, sei lá, no YouTube sobre vendas esse ano? Cara, ninguém? Ninguém ouviu um áudio, um podcast? Nada. Pois é, gente, então, seguinte, agora eu entendo
Né? Por que, desculpa, eu não quero ser grosseiro, mas agora eu entendo por que vocês não estão adquirindo resultado em vendas. Cara, como é que um vendedor passa um ano inteiro sem ler um livro sobre vendas? Como é que uma pessoa passa um ano inteiro sem se desenvolver na sua profissão? É muito fácil tu contar uma história para ti e culpar os outros pelo teu fracasso. É muito fácil culpar o teu gestor pelo teu fracasso, tua esposa pelo teu fracasso. É muito cômodo tu pegar o leme do teu barco, colocar a mão de outra pessoa e depois, se aquele barco afundar, tu colocar a culpa naquela pessoa que estava navegando, né? Então, perfeito. Eu acredito que tu trazer a responsabilidade para ti é transformador, assim, te transforma. Achei incrível essa colocação, porque é muito fácil, de certa forma, o gestor, né? Como a gente, de certa forma, a gente acaba lidando com muitos empresários aqui, acaba falando com muitos gestores de negócio, geralmente eles trazem muito esse ponto, né? Ah, não, mas a minha equipe não está conseguindo performar por causa do estado atual. Às vezes o próprio gestor, ele já está recebendo tanta carga da sua equipe que ele começa a ter esse tipo de insight na mesma batida da equipe. Acho um baita ponto. Até a Carla trouxe uma situação aqui nos comentários agora. Que dica tu poderia trazer, Michael, para mudar esse cenário dentro da equipe? Tem algum tipo de ação que ele possa fazer, o gestor, ou mesmo o próprio vendedor? Quais são as ações básicas, assim, para mudar uma equipe que talvez não está performando tão bem? Logo a gente vai falar um pouco mais sobre crise, né? Tentar entrar um pouco mais nesse assunto, porque, querendo ou não, todo mundo fica com medo de vender agora dentro da crise, mas como mudar um cenário de uma equipe que não está performando tão bem? Clareza. A tua equipe, ela precisa saber o porquê das coisas. Por que ela tem que produzir? Por que ela tem que vender? Né? Por que é importante que o teu funcionário ali, que o teu vendedor bata a meta? Começa pelo porquê. O porquê das coisas. Né? É explicar, é ter um papo realmente de gerencial com a tua equipe, tá? Explica, olha pessoal, é o seguinte, ó, a empresa vive disso, a receita vem daquilo ali, se a gente não atingir esse resultado, a gente tá ferrado. Então, deixar ele presente para a situação. Presente para a situação, é despertar a consciência do vendedor, é mostrar para ele o porquê que é importante aquele resultado. Depois que tu traz esta clareza pro teu vendedor, pra tua equipe, aí tu consegue trabalhar motivação, né? Tu começa a trabalhar técnicas de negociação, né? É muito importante que tu entenda o perfil comportamental também do teu colaborador. Tem pessoas que se motivam, sei lá, com premiações semanais. Tem pessoas que se motivam com um simples elogio, né? Tem pessoas que só se motivam com dinheiro, com comissão. Então, entender aonde que tu pode potencializar, né, o resultado no individual de cada um. É entender a personalidade aí dos teus vendedores, enfim, da tua equipe. Tu entende que basicamente tem dois lados, então é mostrar clareza para sua equipe, aonde a gente está no estado atual, né? Aonde a gente precisa chegar, né? Obviamente, e conhecer muito bem a equipe. Então, um gestor de vendas, enfim, um líder, ele precisa conhecer muito bem a equipe dele para saber como ele vai atuar, como que ele vai fazer para liderar melhor essa equipe. Isso, e é muito importante saber quem tu é. Por exemplo, assim, ó, há uma grande diferença entre líder e gestor, tá? Quem é o gestor? O gestor é aquele cara estratégico. É aquele cara que ele é mais analítico, é aquele cara que trabalha mais em cima de resultados. O gestor, ele é o cara que faz estratégia para ter resultado. Ponto. O líder é aquele cara que inspira, é aquele cara que motiva. A minha filha falou ali, é o Hayden. Tá querendo, quer participar. A minha filha falou assim, ó, é o Hayden, né, papai? O Hayden é o líder da Patrulha Canina. Ah, que legal. Então, assim, é uma figura. Então, o líder é aquele cara que inspira, é aquele cara que impulsiona, é aquele cara que motiva, é aquele cara, né, que enfim, o que é ideal, tá, Jean? Tu concorda, Michael, que o líder, a liderança e a gestão, elas podem, de certa forma, ou talvez devam,
coexistir na mesma pessoa. Ou porque o cara não pode ser totalmente líder e totalmente gestor, ou não? Qual que é a tua percepção sobre isso? Não, é isso que... Perfeito, é exatamente isso que eu ia falar agora. O ideal mesmo é tu ser um gestor líder, é tu ter o equilíbrio entre a gestão. Tu precisa ser um cara estratégico, tu precisa ser um cara analítico, tu precisa entender de números, né? Até para mostrar para tua equipe os números, a clareza, né? Mostrar projeções para ele, enfim. Mas tu também precisa ser o líder, precisa saber a hora de motivar, a hora de brincar, não pode ser tão frio. Tu tem que mesclar entre o quente e o frio, né? Tu tem que ter isso. E é importante que tu saiba quem tu é, sabe? Tem muito gestor que acha que é líder, e tem muito líder que acha que é gestor, sabe? E é uma coisa meio confusa. Então, a partir do momento que tu te conhece, fica muito mais fácil tu gerenciar aí com mais assertividade. Perfeito. E pensando um pouquinho assim em ações práticas, como é que tu acha que um bom líder, quais ações que ele pode tomar, talvez, para que ele possa motivar a equipe dele, talvez a vender mais, a produzir mais? Qual que são as ações práticas que, de alguma forma, ele pode fazer para iniciativa? Se vamos pensar um empreendedor que está vendo essa live agora, que vai ver posteriormente quando ela estiver gravada, e ele tá com uma equipe que talvez que tá um pouco desmotivada, que talvez não tá conseguindo entregar a performance dele. Quais as ações práticas que ele pode fazer para que ele vire esse jogo? Primeira ação, é muito importante que tu tenha contato com a tua equipe. O contato, assim, como é que eu posso te falar? Reuniões, assim, de início do dia são muito importantes, né? Tu reunir a tua equipe e bater um papo com eles. Tu gestor, né? O empreendedor, né? O empreendedor, às vezes, ele não consegue fazer isso sempre. Geralmente, ele já tem um gerente que faz isso, ou um coordenador, ou um supervisor, enfim. Mas, vamos lá, falando de empreendedor. O empreendedor é importante que pelo menos uma vez na semana, né? Ou duas, enfim, mas no mínimo uma vez, que ele esteja presente com a equipe de vendas para dar uma palavra, para trazer segurança. O vendedor, o funcionário, ele precisa, de novo, se sentir seguro e, ao mesmo tempo, sentir que o líder está do lado dele. Né? O supervisor é algo básico, assim, é primordial. Ele demonstrar para o seu colaborador que você está do lado dele. Que você está... Se ele precisar de um apoio, você é aquele apoio, assim, sabe? Ele precisa te ver como uma figura meio que celestial, assim, sabe? Eu acho que estar presente é o primeiro ponto. O segundo ponto, Gia, é muito importante que o líder ele seja coerente. Tipo, que ele não pode dizer para a pessoa que chocolate é uma coisa ruim e na hora do almoço ele comer chocolate. Ele precisa ser coerente, Perfeito. Ele precisa ser um modelo para que os colaboradores dele, os seus vendedores, para que eles queiram utilizar o líder numa certa modelagem, né? Então, o líder, ele precisa inspirar, ele precisa, né, fazer com que as pessoas queiram ser ele, assim, dentro aí do escopo delas, lógico, né, dentro da sua própria personalidade. Perfeito, perfeito. Acho que trazendo um pouco disso, Michael, eu queria que a gente desse enfim, a gente entrasse um pouco mais a fundo na situação atual que a gente está hoje. Claro. Nas outras lives, nas lives anteriores, nós falamos muito sobre a situação atual. Nós estamos vivendo uma crise, a gente está num momento de recesso, né? Então, os desafios já eram grandes, né? Quando se dizia que não tinha, talvez, a crise, né? E daqui a pouco entra um monstro batendo na porta de todas as empresas, dizendo que é a chamada crise. E, cara, como é que eu faço agora, no meio da crise, para motivar minha equipe, para me manter motivado, para me liderar pessoas? Acho que você trouxe um apanhado já, um pouco disso, mas tem uma saída, ou como que a gente pode, de alguma forma, transmitir uma missão, ou uma frase, outra vez, algum ponto para os empreendedores que estão nos acompanhando, que motive eles a manter a pegada dentro da situação atual, assim, do país? Olha, primeiro ponto, sabe? A equipe é o espelho do gestor, tá? É o espelho do empreendedor, enfim. Então é muito importante você se conhecer e entender como é que você está neste momento, tá? Você está assustado? Você está preocupado em excesso? Como é que tu tá? Assim, sabe? Eu te confesso, Jean, que no início dessa pandemia, né, eu fiquei
Cara, eu fiquei muito assustado, eu fiquei realmente apavorado, assim, meu Deus do céu. Até porque eu tenho uma filha de 3 anos dentro de casa, tenho minha esposa, então, tenho minhas avós, então, eu trazendo um pouquinho de mim, assim, eu fiquei muito preocupado no início, tá? Só que, cara, e a minha equipe baixou, assim, o resultado junto, né? Lógico, viu o líder preocupado, viu o líder assustado, se assustaram também, né? Tem gente que bota atestado, tem gente que fica realmente doente, né? Pra te ver a importância da força de um líder, tá? Cara, como é que eu me reergui? Assim, como é que eu, voltei pro corpo e continuei, e voltei a bater meta, voltei a produzir. Hoje a minha equipe bate meta, a gente produz, eu não tenho absenteísmo, tá? Tudo show de bola, assim, tá? Um clima bom, as pessoas estão indo trabalhar, assim, até felizes, lógico, com toda a proteção, né? Distanciamento adequado, álcool gel, enfim. Mas um dos grandes segredos é tu manter uma saúde mental, sabe? E trazer isso dentro de uma modelagem para os teus funcionários também, para que eles também tenham esta saúde mental neste momento. Então, cara, presta atenção no que tu tá vendo, sabe? Tem gente que fica o dia inteiro vendo notícia ruim. Às vezes eu ligo a TV, cara, parece que tá vivo só o repórter, eu e minha família aqui, a galera da rua, todo mundo já morreu, assim, sabe? Porque morreu, sei lá, 500 pessoas na Itália, mais 1.000 na Espanha, mais 200 no Brasil, 30 mil em Nova York, meu Deus, daqui a pouco eu vou morrer também. Tá dando tudo errado. Não. Mas cara, vamos parar pra ver coisas boas. Olha só que legal. Tem muito mais gente curada do que morta, por exemplo, né? Nessa pandemia. É absurdo o número de pessoas que se curaram da Covid-19. Não é verdade? Outro ponto. Imagina como que não vai ser a lembrança das crianças depois que isto passar. Pô, a minha filha ficava de manhã com a minha avó e depois ia pra escolinha. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas agora ela tá tendo contato com a mãe dela diretamente, assim, sabe? Estão brincando, a minha esposa tá em home office, então, né, pegou férias agora, mas estava em home office. Eu tava conseguindo ter mais tempo com a minha filha também. Isso é uma coisa maravilhosa, assim, sabe? Os filhos estão aproveitando mais seus pais, seus irmãos, às vezes é meio enlouquecedor, mas isso é uma coisa boa também. Então é tentar enxergar coisas boas na crise, se fortalecer mentalmente, pensar positivo, né, criar estratégias, né, com inteligência positiva e a luta, meu irmão. E a luta, né? Ótimo. Se desenvolver. Cara, o que tem de empresa dando cursos de inteligência emocional gratuitamente nesse momento, assim, sabe? Este momento aqui, hoje é nosso, um momento gratuito, assim, sabe? Para as pessoas assistirem, se desenvolverem. Eu acho que o ponto é, como é que você vai sair desta crise? Você vai sair melhor de quando tu entrou ou você vai ser pior de quando tu entrou? Tem muita gente que vai quebrar, tem muita gente que vai perder dinheiro, tem sim, mas também vai ter muita gente que vai ganhar dinheiro, tem muita gente que vai realmente se fortalecer ainda mais depois que passar esse momento aí. Perfeito, baita ponto. Eu queria trazer um ponto agora, falando um pouquinho. Eu já tive o prazer de trabalhar com o Michael, acho que a gente trabalhou umas 2 vezes já, né, Michael? E um ponto que o Michael ele sempre foi muito conhecido, agora abrindo um pouquinho aqui, de frente com o Jean. Ele sempre foi muito bem conhecido fora a questão de liderança e tudo mais, sobre as reuniões, né? Aquelas reuniões que você faz de manhã com a equipe, que você, de alguma forma, consegue transformar o dia daquelas pessoas num dia produtivo, né? Tem algum insight que você possa deixar para os empreendedores que nos acompanham, que de alguma forma você utilizava nessas reuniões, onde que você foi sempre bastante conhecido por isso, que de alguma forma ajudava a equipe de vendas a performar bem, ter um bom dia, né, dentro da empresa? Claro, traga vídeos de impacto, sabe? Leia frases que impacte a tua equipe de uma maneira positiva. Isso ajuda muito, assim, né? Estuda teu produto e pega pontos de impacto que tu possa falar para as pessoas para que elas absorvam aquilo, né? E impulsionem para o resultado,
sabe? É muito importante que o primeiro ponto, que o líder conheça o detalhe do processo de vendas, né, da sua empresa, não importa o tipo de ramo que você atua. Se é de carro, é muito importante que você saiba quem são os profissionais que falam sobre vendas de carro naquele momento, o que eles fazem para aquela venda acontecer. Pega os principais pontos daquela palestra que tu viu, ou daquele cara que é exemplo para ti, e no outro dia leva numa reunião. Aquele dia vai acontecer, tá, Gia? Vai acontecer aquele dia. Pega um caderninho, esteja sempre com aquele caderninho perto de ti, anota tudo que deu errado naquele dia, todos aqueles pontos que tu precisa alinhar com a tua equipe, e no outro dia tu transforma aqueles pontos que tu precisa melhorar em algo motivador, né? Traz uma história, conta para eles uma história e explica de novo por que aquele processo também tem que melhorar. Aí tu vai ter uma equipe se desenvolvendo, se aperfeiçoando dia a dia, com frases de impacto, né, com histórias. As pessoas adoram ouvir histórias, né? Se tu parar pra pensar, a gente paga R$30 pra ir no cinema pra ouvir uma história, né? A gente assina a Netflix pra ver uma história. Então é muito importante tu saber que tipo de história que tu vai contar aí pra tua equipe. Excelente, excelente. E deixar elas presentes para a situação atual e sempre pensando em deixar ela presente para o que está acontecendo, para que ela possa aí sim se autodesenvolver. Achei incrível. Michael, tu me deixou bastante curioso no início, quando a gente começou a conversar. Você falou sobre os 7 passos para um dia produtivo e feliz. Cara, existem 7 passos para que você tenha um dia produtivo, tá? E o melhor de tudo, um dia produtivo e feliz, né? Porque tem muita gente que, produz, mas não é tão feliz naquilo que está fazendo, por exemplo, né? Então existem 7 passos para que você tenha este dia. E se tu me permitir, eu posso falar agora aqui nessa live. Acho que a gente tem tempo. Cara, eu acho incrível, acho que tem sim. Ainda temos 15 minutos. Infelizmente o Instagram ele tem esse limite aí de máximo 60 minutos, mas eu gostaria muito de ouvir, cara, que de alguma forma pode ser um insight legal aí pro pessoal que está acompanhando a gente. Então vamos lá, Gia. Vamos lá. Como é que funciona, tá? Se você parar para analisar, o teu dia, ele é o reflexo da tua manhã, tá? Se a gente analisar friamente, as pessoas que são muito ansiosas, elas têm manhãs corridas, têm manhãs mais ansiosas. Não é verdade? As pessoas mais calmas têm as manhãs mais calmas. Experimenta um dia tu acordar e chegar atrasado no teu trabalho. Acordar e perder a hora e chegar atrasado no trabalho, né? Este dia, provavelmente, vai ser um dia em que você não vai entregar aquele resultado que você seria capaz de entregar. Não vai entregar aquele resultado de alta performance. E aí tu chega em casa e ainda briga com a nega véia ainda, né? Meu Deus. Para pra analisar, olha a tua vida. Compara com a tua manhã. Compara com amanhã. Quais são os teus primeiros pensamentos? Tu é uma pessoa que agradece ou tu é uma pessoa que reclama? Né? Inclusive, a diferença de um para o outro é gigante, né? O cara que reclama, ele clama 2 vezes por aquilo que não quer, né? Reclamar não é nada mais do que você amaldiçoar a tua vida. Tem gente que reclama da família e ele está amaldiçoando a família naquele momento. Quando você reclama, por exemplo, do teu trabalho, você está amaldiçoando o teu trabalho e não entende por que não está tendo resultado. Já a pessoa grata, gratidão é uma palavra muito na moda hoje em dia, né? Hashtag gratidão, eu sou grata, etc, etc e tal. Mas a gratidão você não comprova ela com palavras, você comprova ela com atitudes, com comportamento. E a pessoa que é grata, ela abençoa a vida dela. A pessoa verdadeiramente grata, né? Nós deveríamos ser gratos simplesmente por poder enxergar. Imagina Deus o livre, mas se você fosse cego hoje, tenho certeza que você daria todo o dinheiro, venderia a tua casa, se tu pudesse voltar a enxergar. E a gente enxerga. Então você deveria ser grato só pelo fato de abrir os olhos e ver as pessoas que você ama. Então, Jean, é muito importante que a gente cuide da nossa manhã, tá? E o primeiro passo para que você tenha um dia produtivo e feliz é você, na noite anterior, preparar a sua manhã. Por exemplo, se tem um cara que quer correr de manhã,
já deixa o teu tênis ali num cantinho. Já deixa ali, né? Já deixa ali. Quer vir dar um beijo no pai? Pode vir dar um beijo no pai, filha. Peraí que a minha filha quer vir dar um beijo. Vem cá. Ah, meu amor. Beijo. Vai lá ver desenho, tá? Então, assim, ó. Então, primeiro ponto. Prepara a tua manhã, tá? Na noite anterior. Sabe pra quê, Jean? Para que depois o teu despertar não seja tão difícil, né? Que às vezes a gente fica se enrolando porque fica pensando, até eu encontrar aquela roupa, até eu preparar aquele livro, até eu preparar o meu notebook. Então deixa tudo organizadinho. Coisa que tu acredita que faça sentido pra ti, tu prepara na noite anterior. Ok? Faz sentido? Rotinas, né? Isso. Segundo passo é, quando você abrir os teus olhos, você tem que ter a ação de se levantar. É a primeira meta do teu dia. Para pra pensar. Não é o celular, não é pra pegar o celular. Não pega o celular, cara. Quem pega o celular, a primeira coisa que faz é pegar o celular e ficar em rede social. Isso é coisa de manada. A manada faz isso, tá? Pega o celular, fica na rede social ali, rolando na cama, soneca para um lado, ou soneca, né, para um lado e para o outro. Aí tu perde uma meia hora só no processo aí de se levantar. Então o segundo passo é, o despertador tocou, tenha a ação de se levantar. Por mais sono que você tenha, tem muita gente que fica no soneca por questão de preguiça. Cara, se tem uma coisa que a gente não pode negociar é com a preguiça. A gente não negocia com preguiça. Pratique quer ter resultado, tá? Pratique quer ser um cara diferente aí, né? Quer atingir os seus resultados, etc e tal. Então, segundo passo, quando abrir os olhos, tenha a ação de se levantar. Tu vai ver que tu vai ter, assim, uma sensação maravilhosa. Tipo assim, ó, atingir a primeira meta aí do dia. O terceiro passo, Jean, é ajustar a tua vibração para que ela seja uma vibração positiva. E isso é uma coisa que me ajudou muito nessa época de pandemia, tá? Depois que tu te levantar, sentar no sofá, numa posição confortável, tentar dar uma respirada, meditar, sabe? Procurar atrair bons pensamentos, sabe? Agradecer, enfim, é tentar te energizar para que você fique numa sintonia bacana naquele dia, tá? É te firmar positivamente, para não deixar o pessimismo te atingir. E isso, cara, nossa, isso faz com que pessoas ansiosas fiquem mais tranquilos, pessoas que têm depressão, por exemplo, conseguir controlar mais aí os seus pensamentos. Então, o terceiro passo é vibração positiva, cada um da sua maneira. Tem gente que vibra positivo meditando, tem gente que vibra positivo simplesmente ficando quieto e olhando uma planta, olhando o nascer do sol, ou tomando um café, enfim, cada um do seu jeito. Quarto passo é visualização, é visualizar o seu dia. Como é que o teu dia vai ser hoje, sabe? É visualizar o início, o meio, o fim. Como é que vai ser? Cara, se tu se visualizar, se enxergar batendo meta, olha que incrível isso. Se enxergar vencendo. Há uma grande possibilidade de tu vencer naquele dia. Né? Então, visualiza. Faz um exercício de visualização já pela manhã. Analisa. São passos de 1 minuto, 2 cada passinho. São coisas que dá pra te fazer em meia hora, 45 minutos, enfim. O quinto passo, Gia, é fazer afirmações no presente. Pra ti que tá nos assistindo agora aí, qual foi a última vez que tu te olhou no espelho e falou assim, ó, eu sou foda? E foda não é aquela coisa que tu tá pensando, tá? Foda é ser feliz, otimista, determinado, abundante. Já dizia lá o senhor Caio Carneiro. Então assim, ó, qual foi a última vez que tu olhou pra ti mesmo e falou assim, ó, cara, eu sou foda. Eu sou um vencedor, eu sou um campeão, sabe? Eu venço na minha vida, coisas no presente. Diferente de, eu vou vencer, eu vou ser um campeão, eu vou ser um cara legal, eu vou ser... Tá sempre vai ser um dia, né? E nunca né? É sempre no presente. Então é tu te olhar e afirmar, eu sou um vencedor, eu sou um campeão, eu entrego resultados, sabe? Esse dia já está vencido, a semana eu já ganhei.
É o famoso ser para ter, né? Exato. O sexto passo, Jean, é estudar. Né? Estudar. Aí tu reserva 5, 10, 15 minutos do teu dia para você abrir um livro, para você assistir um vídeo, né, num assunto que realmente faz sentido com o teu negócio. Pô, se tu trabalha vendendo carro, é legal tu pesquisar sobre vendas de carro. Se tu trabalha vendendo, sei lá, materiais de limpeza, é legal você assistir dicas de vendas mesmo, né? Que pessoas que são referências no assunto de venda. Se hoje estar presente para aquilo que tu quer, né? Estar presente para aquilo que tu alcança. Que tu quer buscar. Se entrar aqui na minha casa aqui agora, um profissional da área da saúde e falar assim, ó, Michael, eu tô precisando de um neurocirurgião cardiovascular para trabalhar no hospital e eu quero te contratar e eu vou te pagar, sei lá, 20 mil reais por mês e mais uma bonificação de 20 mil por cada cirurgia. Eu não ia poder aceitar. Eu não estudei para aquilo, cara. Como é que eu vou fazer eu não sei, eu mal sei cortar um bife. Então, para você que quer vencer, é muito importante que todos os dias você tenha pílulas de estudo. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu não li um livro no meu dia, ou que eu não assisti um vídeo, ou que eu não ouvi um podcast. Né? Não quer dizer que tenha só que ler. O estudo pode ser ler, pode ser visualizar um vídeo, pode ser ouvir um áudio. É muito importante que você tenha este hábito. E pela manhã, perfeito, ele se torna ainda mais poderoso. E o sétimo e último passo, ô Gia, é ter uma atitude positiva, uma atitude vencedora. É se jogar pro dia com tudo isso. Pensa que tu já se levantou, visualizou o teu dia, já fez afirmações, sabe? Já estudou, né? Enfim, tu já fez tanta coisa legal. Tu já te impulsionou tanto. Experimenta viver esse dia. Imagina um dia maravilhoso que tu não vai ter. Eu faço um desafio para quem está nos assistindo, né? Para quem anotou, né? Se alguém por acaso teve alguma dificuldade em anotar, eu te passo depois, tá, Gia? Perfeito, vamos compartilhar. Compartilha com a galera aí. Experimenta fazer esse exercício por uma semana. Depois conta pro Jean, conta pra mim. Quem quiser me seguir aí nas redes sociais, o meu Instagram é Michael Fritz. Volta e meia coloco ali também aí muito conteúdo nos meus stories, gravo alguns vídeos, né? Enfim. Mas são 7 passos infalíveis para que você tenha um dia produtivo e feliz. Achei incrível mesmo. E eu faço questão que depois você me passe cada um desses passos pra gente poder compartilhar com todo mundo aqui e fazer esse desafio aí para que todo mundo comece e possa ver como está atualmente e quais foram os objetivos que conseguiu alcançar dado esses passos aí e dado essas rotinas e hábitos diferentes, né? Porque se você quer alcançar aquilo que você já vem alcançando, basta você seguir fazendo aquilo que você faz, né? E se você quer alcançar algo diferente, você precisa ter hábitos e rotinas diferentes. Achei incrível. Infelizmente, estamos chegando ao fim da nossa live, porque eu tô... Só um ponto importante, desculpa te interromper. Eu tô terminando um treinamento que se chama assim, ó, os 7 níveis de pensamentos, tá? É muito importante tu entender qual é o nível de pensamento que tu tá hoje, sabe? É um pensamento de manada, é um pensamento, eu tenho aqui anotado, é um pensamento animalesco, é uma mente, qual é que é a tua mente? É uma mente mais aspiracional, né? É uma mente mais individualista? Eu tô terminando, tô estudando cada um desses tópicos, tá? E a gente pode programar para fazer uma outra live futuramente, e eu me comprometo em falar cada tópico, detalhe por detalhe aí, e a gente poder compartilhar com o pessoal aí nesse momento, tá? Fantástico. Michael, mais uma vez, muito obrigado pela aula, muito obrigado por compartilhar todos os pontos. Com certeza, vamos marcar novamente para você vir aqui para a gente conversar. E, por favor, deixa aí de novo aí como o pessoal faz para te seguir, como o pessoal faz para te acompanhar. Fala um pouquinho aí como é que eles fazem para ficar sabendo mais sobre os conteúdos que você gera. Claro, tanto no Instagram, no Face, enfim, é Michael Fritz, né? Me segue lá, acho que eu sou o único Michael Fritz aí do planeta. Então vai lá, F-R-I-T-C-H, tá? O Fritz. É que nem tá aí no meu nome no Instagram. Me segue lá, vai ser um prazer aí ter pessoas aí inspiradoras junto comigo. E vamos fazer história, cara. Vamos
vamos entregar resultado, vamos ganhar dinheiro, vamos deixar nossa marca aí, né? Esse planeta Excelente. Maravilhoso aí. A gente tem tudo para vencer. Perfeito. Marco, mais uma vez, muito obrigado por esse momento. O pessoal que acompanha a live, muito obrigado também. E com certeza a gente vai marcar novos momentos para conversar. Mais uma vez, muito obrigado e tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.